Atos, capítulo 9. Nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Somos gratos a ti, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante de ti, Senhor, para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O Senhor venha se agradar de nós nesta noite, ó Deus. Que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Senhor nos abra a porta da palavra, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, ó Deus. Que a sua voz seja audível neste lugar, que o teu Espírito Santo ministre, Senhor, nos nossos corações, para que possamos sair daqui edificados, Senhor, cheios do teu Espírito, fortalecidos pela tua palavra, transformados, ó Deus, pelo poder do Evangelho, a tua palavra que nos dá a vida, Senhor, a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos mostra o caminho que devemos trilhar, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a termos um compromisso verdadeiro contigo, sermos fiéis a ti, Senhor, e praticantes da tua palavra. Abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa cada família aqui representada, abençoa, Senhor, a cada lar aqui representado, faz uma grande obra na vida dos teus filhos, fortalece aqueles que estão fracos, levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia, aqueles também que por algum motivo não poderão estar aqui nesta noite, ó Deus, visita-os da mesma forma, Senhor, dá graça para que no próximo culto possam estar aqui na tua casa, Senhor, tira os impedimentos, as barreiras, em nome de Jesus. Aqueles que ainda estão se dirigindo para cá, que possam chegar à tua casa na tua paz, guarda, livra de todo mal, sei conosco, Senhor, abençoa o decorrer deste culto, glorifica o teu nome neste lugar, assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. De antemão eu quero aproveitar, eu já fiz isso pessoalmente, mas eu quero fazer publicamente, agradecer ao nosso irmão Manuelzinho por esse tempo que ele teve aí à frente do trabalho, juntamente com a igreja. Deus o abençoe grandemente. Eu agradeci a ele pessoalmente no domingo e quero fazê-lo publicamente. Deus o recompense e o abençoe juntamente com todos os irmãos. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler aqui alguns versículos a partir do primeiro. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? Até aqui por enquanto. Nós queremos falar de um assunto hoje, se Deus permitir, nos der graça, que às vezes é de difícil compreensão. Por que algumas pessoas permanecem na igreja e outras não? Já viu? Acho que todo mundo conhece alguém assim, não é? Existem pessoas que vêm à igreja, elas ouvem a palavra e elas ficam firmes, né? Elas têm a vida ali transformada, Deus começa a operar
Estou falando meio compassado assim, mas para não forçar muito, porque minha voz não está muito boa ainda, para a gente chegar até o fim. Então, existem pessoas que firmam no Evangelho e tem pessoas que não. Tem pessoas que não firmam firme e não conseguem se firmar, e essas pessoas, elas têm tempo, às vezes tem até o desejo de estar aqui. Tem muita gente, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e a pessoa dizer assim: eu queria estar na igreja. Às vezes eu não vou no culto quando passa aquele horário do culto, porque, ou, por exemplo, às 8 horas que deveria estar aqui, aparece N coisas na minha vida, não dá para mim chegar, mas quando dá 8h10, 8h15, bate aquela tristeza, aquele arrependimento por não ter ido. E a pessoa não tem força, a verdade é essa, ela não tem força para estar na igreja. E dentro desse contexto que eu estou dizendo aqui, nós vamos tentar aplicar esse texto que nós lemos e entender, ou procurar entender um pouco essa questão, não é? Existem pessoas que se firmam e existem pessoas que não firmam. Será que é o problema da igreja? Será que é o problema do pregador? É difícil a gente apontar ou tomar essa vertente, porque muitas vezes nós vemos na igreja, por exemplo, alguns novos convertidos, e um ou dois deles estão firmes, ou um ou dois não estão. Então, quer dizer, aquele evangelho que está sendo pregado no púlpito daquela igreja, ele faz efeito para um e para outro não? É difícil a gente conseguir compreender isso. Não é a mesma palavra, porque todos que a ouvem não sentem, ou não sofrem, ou não passam o mesmo processo. Porque dois, ou alguns mais, ou alguns menos, ficam firmes, e outros 2, 3 ou menos também não conseguem se firmar. E é difícil responder isso, não é? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, existe uma coisa que a gente não pode desprezar. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a vida? Sem dúvida nenhuma. Todos nós estamos aqui porque tivemos as nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Mas tem um fator fundamental para que isso aconteça: a pessoa querer. A pessoa querer ter uma vida transformada. Nós lemos um texto aqui que nós estamos falando sobre a conversão de Saulo, que posteriormente seria chamado de Paulo, a quem nós conhecemos, o apóstolo Paulo. Então, se eu usar o nome Paulo aqui, o texto ainda diz Saulo, mas os irmãos já sabem que a gente está se referindo à mesma pessoa, tá? A gente está tão acostumado a falar Paulo, às vezes eu vou trocar um nome aqui com certeza. Mas os irmãos entenderam que aqui está falando de Saulo ainda, né? O processo da sua conversão. Quando nós lemos o versículo 1, dá para a gente ter uma ideia quem era Paulo, né? Aqui Saulo. Diz aqui, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, qual era o perfil de Paulo aqui? De Saulo, né? Ele estava buscando ocasião para prender, torturar, fazer com que os cristãos ainda blasfemassem do nome de Jesus. Paulo era um inimigo dos crentes. Paulo, até então, Saulo, ele era inimigo de Jesus. Ele pede carta aos sumos sacerdotes para ir até Damasco, para dar uma vasculhada lá na cidade de Damasco, nas sinagogas,
se tinha ali alguns crentes infiltrados ali por algum lugar para que ele pudesse prender. Paulo era o cara que mandava executar. Eu lembro que quando fala, aqui uns versículos anteriores, nos capítulos anteriores, né, quando fala sobre a morte de Estevão, né, no capítulo 6, aqui a partir do versículo 8 e tal, depois continua no 7, os homens, quando apedrejam Estevão, no final eles pegam as vestes de Estevão e levam até Saulo. Havia na cultura judaica um costume, quando você mandava matar alguém, depois que o cara executava a ordem, ele vinha lá com as vestes do sujeito que foi morto, falava: você mandou matar fulano? Está aqui, está a roupa dele aqui, matando, obedecendo. Então, quer dizer, não foi Paulo quem matou propriamente dito, mas ele foi quem endossou a morte de Estevão. Olha, acha fulano e mata. Então, quer dizer, ele era o mandante intelectual do ato. Ele ordenou a morte. Ele tinha o poder para isso. Então, veja que ele era um inimigo. Por que eu estou falando isso? Para deixar claro para nós que Saulo, ele era um inimigo da igreja. Por que eu falo da igreja? Porque a igreja que era representada pelos crentes, não é? E até do próprio Jesus. Mas acontece que, quando ele está indo para Damasco, o objetivo dele para chegar em Damasco era perseguir os crentes. Acontece algo. Jesus aparece para ele. A Bíblia diz que ele cai por terra, nós lemos o versículo aqui, não é? E ali ele começa um diálogo com Jesus. Veja que Paulo, ele não foi buscar Jesus. Veja que Paulo, ele não foi para querer ter uma vida transformada. Se perguntasse para ele no começo dessa viagem para Damasco: como é a tua vida? Minha vida está ótima, tem tudo que eu preciso. Sou fariseu. Ele se orgulhava da posição dele. Eu sou um cara culto, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou fariseu, zeloso pela lei, mando matar crente porque eu sou zeloso. Ele se orgulhava do que ele fazia. Mas acontece que, quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Por quê? Porque ele quis que ela fosse mudada. Nós lemos aqui, né, caindo ele por terra, ele diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Era amigo? Não, perseguidor. A quem tu persegues, dura para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Isso aqui é sinônimo de querer saber a vontade de Deus para a vida dele. Foi uma transformação imediata. Aí o que acontece? Jesus dá uma ordem para ele: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Olha só, para pensar nisso. O camarada saiu com o objetivo de perseguir e matar a crente, com ódio aos crentes, e não suportava ouvir falar o nome de Jesus, e de repente agora ele passa a obedecer às ordens de Jesus, a cumprir aquilo que Jesus diz. Então veja que foi uma mudança radical, brusca. E ele quis entender o propósito de Deus para a vida dele. Agora, se a gente contrastar essa passagem, se a gente comparar essa passagem com uma outra passagem, por exemplo, vamos pegar aqui a passagem do jovem rico. O jovem rico, ele procurou a Jesus. Foi diferente. Não foi ele que foi atrás de Jesus? Jesus estava lá: bom mestre. Ainda Jesus olhou para ele e falou: por que me chamas bom? Não é só Deus que é bom. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se nós lermos a passagem do jovem rico no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus não desprezou ele.
Jesus o amou. Aí ele vira para Jesus, né, e pergunta o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou: olha, guarda as leis, os mandamentos de Deus, tal. Eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele: muito bem, então agora te falta uma coisa: vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. E qual foi a reação do jovem rico? Ele negou, ele rejeitou essa palavra. Ele não quis. Na hora dele aceitar ou não, ele rejeitou. A Bíblia diz que ele se entristeceu e saiu. Por que ele se entristeceu? Porque ele possuía muitas riquezas. O problema dele era a riqueza? Não. Por que eu falo que não? Porque Zaqueu também era rico. Lembra de Zaqueu? Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Não. Zaqueu subiu lá na árvore, né, na figueira brava lá, e Jesus passando, Jesus só olhou para cima: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém jantar na tua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele não pede nada para Zaqueu. Jesus não pôs o dedo no rosto de Zaqueu e disse assim: você, Zaqueu, precisa se consertar. Eu tenho visto que você tem defraudado o pessoal, tem cobrado a mais, tem tirado dinheiro do povo. Jesus não falou nada disso. A diferença de Zaqueu e do jovem rico: os dois tinham riquezas, só que um amava as riquezas, o coração dele estava naquilo, que era o caso do jovem rico. E por que ele se entristeceu? Porque o amor dele estava naquela situação. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tendo em vista essa sua postura de amar as coisas materiais que ele possuía, ele rejeita a palavra de Jesus. Ele não quis, ele não aceitou. Quando a Bíblia fala que ele se entristeceu e saiu, aquilo que Jesus falou para ele não serviu. Olha, o guardar os mandamentos, aquela primeira parte que nós conversamos, legal, faço isso desde pequeno. Mas agora tem que vender, aí o senhor pegou pesado, o senhor forçou a barra, e eu acho que não é por aí, eu acho que isso não tem nada a ver. Alguém já ouviu essa frase? E ele foi embora. Então veja que a pessoa estar firme ou não, o primeiro ponto é a decisão dela querer. E esse é o grande problema de hoje. Por quê? Eu não sei, eu vou falar de mim porque eu não sei a história de cada um. Tá? 5 minutinhos, vou falar uma experiência minha. Quando eu vim à igreja evangélica, eu não vim à igreja evangélica para mudar de vida. Muito menos para aceitar Jesus. Sabe por que eu vim na igreja? Por educação. Porque tinha uma pessoa que me importunava, me convidando para mim vir na igreja, e eu vim por educação. Porque chegou um dia que não teve como escapar. Falei: poxa, se eu não for hoje, essa pessoa vai ficar triste comigo, porque eu estou desfazendo dela. E era uma pessoa próxima, né? Então, eu não entrei pelas portas de uma igreja para querer ter uma vida transformada. Nunca passou isso na minha cabeça quando eu vim a primeira vez na igreja. Eu nunca entrei na igreja falando: hoje eu vou lá na frente de joelho aceitar Jesus porque eu preciso de Jesus. Nem pensei nisso. Eu vou lá assistir o culto desse sujeito sossegado. Aí ele não me apurrinha mais, ele não vai ficar mais ali no meu ouvido. Vamos na igreja, você nem igreja, tem que conhecer a igreja. Aí o que aconteceu? Quando eu vim à igreja, eu aceitei a Jesus, foi no congresso, no domingo, mas tudo da boca para fora. O que é aceitar Jesus? É levantar a mão e vir no kit? Aí eu vim no culto na terça, no culto de doutrina, lá em Vila Paulina. E na época o pastor José pregou sobre o
os últimos 7 dias, né, do Apocalipse, lá, a tribulação, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja até o período da vinda de Jesus novamente, quando ele destruiu o anticristo. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu nunca tinha ouvido essa história. Eu fui criado em igreja católica e nunca ouvi essa história na minha vida. E fiquei de boca aberta. Saí de lá, cheguei em casa, peguei essa Bíblia aqui, que é a primeira Bíblia que eu tive, que eu ganhei. Eu li o livro de Daniel inteirinho. Entendi nada, mas eu li o livro de Daniel inteirinho. Aí eu não fiquei firme. Eu fui um desses que gostei do que eu ouvi, mas não quis. Aí passou, isso foi em setembro de 1998. E no começo de 99, os irmãos foram fazer culto lá em casa. E até o pastor, né, Carlos Alberto, era o que estava à frente desse trabalho do culto doméstico. E eu lembro que o dia que falaram que ia fazer culto lá em casa, eu fui para o bar. E fiquei fazendo hora no bar, porque eu não queria estar em casa na hora de culto. Fiquei enrolando lá no bar, com os colegas lá, tomando cerveja e deixando a hora passar. Quando deu quase 9 horas da noite, eu entrei no carro e fui para casa. Uns 10 minutos de casa lá. Aí cheguei em casa e falei para minha esposa, eu falei, escuta, os irmãos já foram embora? Ela falou, não veio ninguém. Tá, acho que não vem mais, né? 9 horas da noite, vamos fazer o quê nesse horário? A hora que eu subi a escada e entrei em casa, lá na porta. Aí eu gelei, né? Aí eu desci com aquele bafo de cerveja. A hora que eu abro lá, tinha uns 10 irmãos lá na porta, lá de fora. O irmão virou para mim e falou, rapaz, eu não sei o que me deu, que eu me perdi, eu não achava teu endereço. Faz uns 40 minutos que eu estou rodando para lá e para cá e não chego na tua casa. Naquela frase que ele me falou disso aí, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu falei, mas será que Deus se importa tanto assim comigo? Porque eu sabia que aquilo lá não foi um acaso. E aí eles entraram em casa e fizeram e teve um irmão que profetizou lá para mim e tal. Quer dizer, foi o dia que eu despertei e eu percebi que eu precisava ter uma mudança de vida. Na semana seguinte foi diferente. Quando eles falaram que ia fazer o culto lá em casa, eu cheguei mais cedo para preparar tudo, para comprar um pãozinho lá, um café para os irmãos tomarem depois do culto. Eu estava ansioso pelo culto. Por quê? Porque a palavra de Deus despertou algo em mim que me fez querer uma mudança. Existem coisas, irmãos, que Deus faz por nós. Mas existem coisas que dependem de nós. E Deus não vai fazer por mim nem por você. Porque tem que ser a minha decisão. Se Deus tomar decisão por mim nesse quesito, eu vou virar um robozinho, vai ser uma coisa mecânica. Então vejam que a questão da pessoa se firmar ou não é muito mais uma questão dela querer de verdade do que propriamente Deus querer. Porque Deus quer. Para a gente passar aqui a outra parte, essa questão do jovem rico, segundo aí os calvinistas, eles falam que a graça de Deus é irresistível, né? Eu não vejo assim, a Bíblia não mostra assim. O jovem rico resistiu. Quem que chamou ele? Ele procurou Jesus. Jesus o chamou pessoalmente. Jesus é Deus, hein? E ele resistiu. Ele não quis. Então não é bem por aí. Deixa que os calvinistas respondam isso aí. Deixa eles queimar os neurônios para responder esse negócio. Mas o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão tem um peso, sim. Tem uma outra passagem que eu vou ler rapidamente, para a gente avançar um pouco mais. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28.
Nós vamos falar de 3 tipos de pessoas. Mas aqui só fala de 2, mas nós vamos falar de 3. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. É aqui. Entenderam? Tinha 2 filhos. Aí o senhor da vinha lá disse para o primeiro, falou assim: olha, vai lá trabalhar para mim. Falou: não quero, não vou trabalhar, não estou afim. Mas depois ele se arrependeu. Acho que ele pensou melhor: poxa, meu pai, tão legal, me criou, fez tanto por mim, e ele me pede uma coisa agora e eu nego. Não, deixa eu mudar, não quero fazer assim, eu vou lá trabalhar para o meu pai. E ele foi. O outro, em contrapartida, quando o pai diz: filho, vai trabalhar para mim, o que ele responde? Eu vou. Chama até de Senhor, dá até glória a Deus e aleluia. Mas foi? Não foi. Exatamente assim. Existem pessoas que relutam, que não querem. Paulo queria saber de Jesus lá no texto que nós lemos. Se alguém chegasse para Paulo ali e falasse: vem cá, vamos conversar, me ouve 10 minutos, e fosse tentar pregar ou evangelizar Paulo, o que ia acontecer com esse sujeito? Morria. Com certeza mandava matar. Talvez Paulo até deixaria ele falar um pouco e prende esse cara, menos um, a gente está saindo atrás dele e um veio até nós, maravilha, menos um. Mas o que acontece? Quando ele teve aquele encontro com Jesus, foi despertado dentro dele uma necessidade de mudança, a qual de pronto ele reconheceu e quis, porque quando ele se sujeita a Jesus, dizendo: o que queres que eu faça? Ele está se colocando debaixo do senhorio de Jesus. Aí Jesus por nenhum momento, irmãos, ele vira para Paulo e fala: olha, você, pensa que eu não vi que você fez besteira? Pensa que eu não vi isso, aquilo outro? Pensa que eu não vi que você maquinou lá para matar os cristãos lá em Damasco? Jesus simplesmente transforma a vida de Paulo. Jesus, ele morreu na cruz, irmãos, não para mudar a nossa agenda, mas para mudar as nossas vidas. Porque está cheio de crente por aí que, ao invés de ter a sua vida transformada, ele teve somente a sua agenda transformada. Mas o que isso significa, irmão? Significa o seguinte: que era o camarada que ia no baile, no forró, no baile funk, que estava no boteco enchendo a cara, como eu falei que eu fazia. E depois que ele aceita Jesus, ele troca os compromissos. Bom, eu não vou mais no baile funk, eu não vou mais no forró, eu não vou mais no boteco beber cerveja, porque eu tenho culto de quarta, de sexta e de domingo. Ele trocou compromisso, mas ele não trocou, ele não foi transformado como pessoa, porque ele não deseja ser transformado. Quantas pessoas que nós vemos, que a pessoa faz 10, 20, 30 anos que está na igreja e não muda. É grosso, é mal educado, fala palavrão, maltrata filho, maltrata marido, maltrata esposa, dá mau exemplo, é mentiroso, sem vergonha. Por quê? Porque ele acha que Jesus veio para mudar a agenda dele, quando na verdade Jesus veio para transformar a vida dele. E ele não quer, porque ele acha que está bom daquele jeito. Paulo aqui
se perguntasse para ele, ele não queria uma transformação. Ele achava que a vida dele estava boa daquele jeito. Mas o encontro com Jesus produziu esse desejo. O jovem rico procurou Jesus, foi atrás de Jesus. Quando teve a oportunidade, um convite de Jesus, ele negou, não quis. Se os irmãos pesquisarem, quando Jesus fala para o jovem rico, segue-me, é a mesma palavra que Jesus usa no grego, quando ele chama Mateus. Se eu não me engano, Mateus 9,9, depois os irmãos conferem aí. Jesus ele encontra Mateus, o publicano, sentado à porta, porque Mateus era desprezado pelos judeus por ser um cobrador de impostos. Jesus olha para Mateus, ele não diz uma palavra para Mateus, além de, levanta-te e segue-me. A Bíblia diz, imediatamente Mateus levantou e o seguiu. Não pregou para ele, não falou, olha, eu vou te dar vida eterna, eu vou te levar para o reino dos céus, eu vou te proporcionar uma nova vida, você não vai mais ser... Não, simplesmente Jesus olhou para Mateus e falou, segue-me. O ato de levantar e de seguir foi uma resposta o quê de Mateus? Positiva ou negativa? Foi um sim. Eu quero te seguir, eu não estou satisfeito com isso que eu estou vivendo. Por que tem pessoas que não têm a vida transformada? Porque não têm uma sinceridade com Deus a ponto de reconhecer que precisa de uma transformação para a sua vida. É aquele camarada que vive de qualquer jeito e acha que aquilo está bom. Lembra que eu falei que nós íamos falar de 3 tipos de pessoa? Qual que é o terceiro tipo? O primeiro é o que obedece, o segundo é o que diz que vai e não vai. É aquele que vem, aceita Jesus e nunca mais aparece. Já viu gente assim? Eu já vi um monte aqui. Você faz o culto de domingo, a pessoa vem, ela aceita Jesus aqui, evapora. Você nunca mais vê aquela pessoa na vida. Existe o terceiro tipo, que esse é o pior deles. É aquele que vem, aquele que fica, mas ele só tem a sua agenda mudada, a sua vida não. É o cara que era, me desculpe o termo, safado, e agora é um safado gospel, porque ele vai na igreja. Era um mentiroso, um caluniador, agora ele é um mentiroso, um caluniador gospel, porque ele vai na igreja. É uma fofoqueira, agora é uma fofoqueira gospel, porque ela vai na igreja. Não tem vida transformada. Não dá testemunho de crente, não entendeu que o propósito da morte de Jesus na cruz é transformar a vida da pessoa, não mudar a agenda dela, porque antes a pessoa caluniava, brigava no boteco, fazia fofoca na feira, agora mudou, agora ele vem brigar, arrumar contenda na igreja e fazer fofoca dentro da igreja. Continua a mesma pessoa do antigamente, só que agora é gospel, está na igreja. E esse é o pior tipo. Por quê? Porque é o tipo que quer fazer alguma coisa dentro da igreja quando a sua vida está toda bagunçada. Não teve transformação, não teve mudança. E se Jesus falou para o jovem rico que guardava os mandamentos, e Jesus não desmentiu ele, desmentiu quando ele falou que guardava os mandamentos? Jesus elogiou, falou muito bem. O que Jesus diria desse terceiro tipo de pessoa hoje? Porque a conclusão de Jesus sobre o jovem rico foi que aquele sujeito daquele jeito não herdaria o reino de Deus. É duro isso, né? Olha, é mais difícil um camelo, é mais fácil, desculpa, um camelo passar no fundo de uma agulha. Imaginaram essa cena já? Traz isso para a tua mente, imagina essa cena. Pensa no camelão lá do deserto com um cara montado em cima, tira o cara agora porque Jesus não incluiu outra pessoa, era só o camelo. Aí você pega aquela agulha, pode pegar uma grande, tá? Não precisa ser aquelas pequenininhas de fazer barco e tal. Assim. Pega uma grandona, maior que você tiver. Imagina aquele bicho desse tamanho passando no fundo da agulha. E Jesus falou que é mais fácil
o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que ele diria hoje desse terceiro tipo de pessoa? Mas por que essas pessoas são assim? Porque elas não se humilharam de verdade na presença de Deus. Eu não gosto de ficar falando de mim, apesar que às vezes eu falo demais, né? Mas eu tenho experiências assim com Deus que, uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Lembra daqueles cursos que eu falei que estavam fazendo na minha casa e tal? Foi em mais ou menos fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro de 1999. Fizeram acho que 3 ou 4 semanas de curso em casa. Aí eu já estava crente, de verdade. Eu me converti naquelas 3, 4 semanas. Parei de beber, uma coisa que eu achava impossível parar de beber. Parei de beber, ia nos cursos na igreja, lia a Bíblia, orava, uma luta que só Deus sabe que eu passei. 3 meses ali com o inimigo me afrontando todo dia. Aí nós fomos numa vigília de Piranga. E nós chegamos na vigília e foi os jovens, né? E vários jovens. Naquela época, eu acho que não deve ter ainda aquela vigília dos jovens. Eles chamavam ali, não era setor naquela época, mas uma região. E ia ali, juntava 3, 4 igrejas e ia os jovens da mocidade lá. O pastor Osvanil foi pregar naquela noite. E era para ele trazer a palavra final, aí chegou um outro irmão lá que passaram ele para o final e o Osvanil pregou no meio da vigília. E o Osvanil aquele dia estava com uma autoridade, uma graça de Deus assim, tremenda. E ele trouxe uma palavra sobre os utensílios do tabernáculo, para que servia altar, né, tirar a cinza do altar. E isso para mim era de difícil compreensão, porque eu era novo convertido, falar de utensílios de tabernáculo, mas eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer, a questão da mudança, da transformação. Quando ele terminou de pregar, estava cheia aquele salão de baixo lá da vigília. Ele falou: afasta esses bancos aqui da frente. Aí rapidinho tiraram lá umas 2, 3 fileiras de banco. Ele falou: Deus pôs no meu coração que ele vai batizar 10 com o Espírito Santo. E o que passar é de lambuja. Ele usou essa palavra, não esqueça. Eu até conversei já com ele depois disso, sobre isso. E o que passar, ele falou, é de lambuja. Ele falou: e quem quiser ser batizado no Espírito Santo, vem para frente. Eu fui o primeiro a levantar. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Aí eu levantei, fui lá, ajoelhei lá na frente do púlpito lá. E aí esperou um pouco, veio aquela multidão de pessoas, né? E foi uma bênção aquele dia. E eu lembro que quando eu orei, eu não sabia nem do que eu ia orar. Mas ele falou: ora a Deus agora e busca Deus. Sabe o que eu falei para Deus? Eu falei assim: Senhor, eu tinha o costume de dizer, que eu falava assim às vezes em casa: eu sou de aço, eu não choro, eu sou duro na queda. Eu falava muito isso. E naquele dia eu comecei a orar a Deus e falei assim: Senhor, 28 anos da minha vida eu tentei fazer do meu jeito e não deu certo. Se o Senhor for tudo isso que eu ouvi dizer que o Senhor é nesses últimos dias, e o Senhor tiver um compromisso que o Senhor disse que vai ter comigo, porque já haviam me profetizado algumas coisas, eu falei: eu quero que daqui para frente o Senhor faça na minha vida. Quando eu terminei essa oração, simples assim, mas com toda a sinceridade que eu podia ter naquele momento, eu não vi, mas eu ouvia barulho como se fosse caco de vidro quebrando. Como se tivesse tomado uma pancada bem dada e despedaçando. Mas eu ouvia nitidamente barulho de vidro quebrando assim. E naquele momento eu comecei a chorar de um jeito que eu não me lembro de ter chorado daquele jeito mais na minha vida. Era um choro incontrolável, eu não conseguia parar de chorar. Eu estava com vergonha depois da maneira que eu estava chorando, porque eu estava chorando alto, soluçando de chorar. E quando eu levantei,
do chão, eu já levantei falando tudo enrolado. E Deus me batizou ali no Espírito Santo. Quer dizer, com um pouco mais de uma semana de crente. Por que eu sou melhor que alguém? O pior. Mas sabe o que Deus viu ali naquele momento? Sinceridade. Olha, as pessoas hoje têm medo de chegar a Deus e expor o que ela é, como se Deus não soubesse. Lembra de Davi no Salmo 51? Senhor, eu conheço as minhas iniquidades. Em iniquidade eu fui formado. Davi era um cara consciente de quem ele era. Aí no versículo 10 ele, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Quer dizer, ele tinha plena consciência do seu estado miserável de pecador. Ele não se achava o rei, ele não se achava o bom porque ele derrotou Golias, ele não se achava o invencível, não. Está cheio de crente que não é crente de verdade, se achando muita coisa. Quando na verdade Deus espera de nós que nós sejamos sinceros e verdadeiros diante dEle. Reconheçamos as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque nós somos falhos. E quando nós nos portamos dessa forma diante de Deus, Senhor, eu sou falho, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, porque eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu penso assim, eu ajo assim. E Deus enxerga verdadeiramente em nós um desejo de mudança. Aí é onde Deus entra e começa a trabalhar na nossa vida. Sem um arrependimento de verdade, não tem transformação. E aí o camarada passa a vida toda dentro da igreja com uma agenda transformada, porque ele é um crente nominal, mas não tem uma vida transformada. E para Deus, irmãos, importa, não é o que eu digo que eu sou, é quem eu sou de fato. Falar é muito fácil. Contar vantagem é muito fácil. Chegar no meio de alguém e começar a contar papo, não, porque lá eu faço isso, eu faço aquilo e é assim, é fácil. Agora você demonstrar o que você é em atitude, aí é mais difícil. Você ter prazer de ajudar, ter prazer de servir, ter prazer de estar junto, se alegrar junto e chorar junto. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor, eu achei muito interessante. Esse pastor ele foi enviado para dirigir uma congregação numa cidadezinha do interior, uma cidadezinha bem pequena. E quando ele chegou lá, uma cidade muito pequena mesmo, havia a igreja evangélica lá que mandaram dirigir, uma igreja bem pequenininha, com poucos membros, e tinha uma igreja católica na cidade do interior, porque a igreja, né, no interior tem aquela igreja na praça matriz ali, aquele estilão que a gente conhece, e a maioria do povo da cidade frequentava a igreja católica. E quando ele chegou lá, ele teve uma atitude surpreendente. Só tinha uma escola na cidade. Então, toda a criançada, os jovens, estudavam todos naquela escola. Não tinha outra escola, cidade pequena. Ele chegou um dia lá na escola e procurou a diretora e falou: escuta, eu sou um novo pastor, assumi a igreja. Ela falou: eu ouvi dizer que teve uma troca de pastor e tal, o que eu posso te ajudar? Não, eu queria saber se aqui tem carteira quebrada, cadeira quebrada, alguma coisa que precise de alguma reforma, de pintura. Ela falou: tem um monte. Ela falou: a criançada quebra as carteiras, as cadeiras, a gente encosta lá no canto. Ela falou: não, então, eu gostaria de arrumar para a escola, tal, de fazer alguma coisa em prol da escola. Aí a diretora olhou para ele e falou: mas não é assim que funciona, né? Porque aqui é uma escola pública, tem que ter licitação, não posso fazer. Ele falou: não, você não está entendendo. Eu não vou cobrar. Eu não estou aqui para vender um serviço. Eu quero fazer para ajudar. Eu só quero que você me autorize. Eu vim aqui com a minha ferramenta, temos alguns irmãos lá da igreja que se propuseram a ajudar também. Então nós vamos vir aqui, vamos pegar o que tiver quebrado, jogado aí no canto, que for possível arrumar, a gente arruma para ficar em condição de uso. O que
precisar pintar, a gente pinta. E o diretor parou e olhou para ele e falou, esse cara é diferente. Então, não precisa nem dizer, né, que depois de 1 ano, mais ou menos, ele dirigia na igreja lá, ele tinha mais membros na igreja dele do que a igreja católica da cidade. Por quê, irmãos? Porque ele só não fala. Você chegar aqui, irmãos, eu quero fazer um trabalho, nós vamos abrir um trabalho, quem está comigo? Glória a Deus, aleluia, irmão, porque nós vamos lá. Na hora do vamos ver, na hora de fazer isso aqui, ó, de arregaçar as manguinhas, o povo some. Fica Pedro, Tiago e João, quando não dorme. Vai todo mundo embora. Por quê? Porque é aquele tipo de crente que só fala. É o tipo de crente que não teve um compromisso, uma vida transformada. Porque quando você se propõe a fazer algo dentro da casa do Senhor, você não está se propondo comigo. Você não está se propondo com o teu líder. Você não está se propondo com o teu regente. Você está assumindo um compromisso diante de Deus. E se você não cumpre aquilo que você disse, você corre o risco de estar fazendo igual esse filho aqui. Chama até de senhor. Na hora do louvor, fecha até o olhinho e levanta a mão para o alto. Isso resolve alguma coisa? Não. Resolve você ter uma vida transformada. Resolve você dar bom testemunho. Por onde você passar, as pessoas te reconhecerem, te parar na rua para pedir oração. É sinal que enxergam alguma coisa diferente na tua vida. E não dizerem assim, lá vai o fofoqueiro, lá vai a fofoqueira, crente. Lá vai o caluniador, crente. Lá vai o sem vergonha, crente. Porque esse tipo de gente não teve transformação. Só teve mudança de agenda, de hábito. Mudou o lugar de fazer fofoca, mudou o lugar de arrumar confusão. Em vez de arrumar na rua com o vizinho, agora arruma dentro da igreja. E não é esse tipo de pessoa que Jesus procura. O que falta para essas pessoas? Um arrependimento sincero. Senhor, eu preciso mudar de vida. Senhor, tem dia que eu mesmo não me suporto. Esse meu jeito tem dia que eu não aguento comigo mesmo. Eu preciso ser alguém transformado, porque a tua palavra transforma, o teu espírito muda. E eu quero ser alguém que tem essa experiência. E você abrir o teu coração para Deus fazer algo na vida, verdadeiramente. Isso é maturidade. São pessoas que alcançaram uma maturidade de conhecer a si próprio. Agora tem gente que se gloria de ser crente. Eu sou crente. Assembleia de Deus. É que nós falamos outro dia aqui na lição da escola dominical. Essa última lição falou sobre o fruto do Espírito. As pessoas hoje querem os dons espirituais, não quer? Você vê os pregadores, os cantores, todo mundo quer ser cheio do poder. Não é assim? O camarada quer pregar, quando ele abre a boca, sai faísca. Cai a unção, a glória de Deus, o reteté, não sei o que mais. O cantor, a mesma coisa. Só que aquele cara é sem vergonha, é pilantra, engana, cobra absurdo para fazer a obra de Deus, quando Deus diz que não é para cobrar. Quer dizer, o dom que ele deseja não compartilha o fruto do Espírito na vida dele, sendo que a origem dos dois é a mesma. Vem de quem? Do Espírito Santo. Tanto o dom quanto o fruto provém do Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo ele trabalha parcial na vida do sujeito. Toma dom, fruto retém.
Eu até falei, usei um termo pesado aqui. Aí incorre na situação lá de Nadab e Abiú. Opa, esse povo aí é estranho, porque o Espírito Santo que eu conheço, primeiro ele transforma o meu caráter, para depois ele me dá dom. Primeiro ele muda quem eu sou. A Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, que adulterava não adultera mais, que mentia não mente mais, porque isso implica em condição para salvação. Não adianta você escalar o dedo e sair faísca, no sentido de ser cheio do poder, entre aspas, sendo que o teu caráter está comprometido e automaticamente a tua salvação está comprometida. Tem muita gente achando que o poder, que o dom, que o sapatear, que o barulho vai levar ele para o céu. Engano. Aquele que é chamado por Deus tem uma vida transformada por Deus. Por quê? Porque ele quis ser transformado. Ele reconheceu o seu estado miserável de pecador. O apóstolo Paulo, aqui no começo, ele se gabava, criado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, guardava a lei, mata o crente. Quando ele se converte, você vê ele se apresentar, Paulo, servo do Senhor. Ele não podia se apresentar como apóstolo, que ele era de fato. E o que mais fez como apóstolo? Mas ele se chamava, ele se autodominava de quê? Servo. Por quê? Porque ele reconhecia o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Está cheio de crente que não reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida. É o crente nominal. Ele vai para a igreja, ele dá dízimo, ele dá oferta, ele faz o que for, mas da vida dele cuida ele. Da minha vida cuido ele. Não pisa no meu calo, hein? Porque se pisar eu vou falar umas verdades, porque eu não tenho sangue de barata. Aí o cristão de verdade, você corta o pé dele fora e ainda se bobear e te dá o outro. Vê a diferença? Irmãos, vamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Não é tempo de nós vivermos de aparência. Não é tempo de nós vivermos uma situação de meias palavras, de meia entrega, de aquela situação, um pé lá, um pé cá. Não. Jesus, ele te quer por inteiro e você precisa querê-lo por inteiro. Você precisa desejar. Não espere ser perfeito, porque nenhum de nós somos. Senão você vai se frustrar. Mas reconheça sua natureza pecaminosa e deseje. Deixa Deus operar e trabalhar isso em nossas vidas, na minha também, para que possamos de fato sermos pessoas melhores. Amém? Acho que os irmãos ficou quase 2 meses sem falar, como bom. Mas é isso que Deus me deu. Não tinha outra palavra. Amém? Que a palavra de Deus ela possa prosperar naquilo que foi enviada e que ela de fato transforme as nossas vidas. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, Tu és aquele que nos sonda, conforme o salmista disse, sonda-nos, Senhor, e nos conhece. Tu sabes o nosso assentar e o nosso levantar. Antes, Senhor, de abrirmos a nossa boca, Tu sabes, Senhor, aquilo que nós temos para dizer.
Contempla, Senhor, o nosso interior. Vê, Senhor, se em nós há algum caminho mau, Senhor. Oh Deus, nos livra de toda maldade, de todo pecado e nos guia por um caminho eterno. Transforma, Senhor, verdadeiramente as nossas vidas. Desperta, Senhor, em nós o desejo de sermos transformados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, Senhor, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos Te servir, Senhor, com inteireza de coração, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará, Lamanasui, Ele clama quando decanta na Nadiacai. Aleluia! Senhor, ajuda-nos nesse processo, Deus. Sabemos, Senhor, que a nossa velha natureza muitas vezes nos atrapalha. O nosso ego, Senhor, muitas vezes interfere. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes na Tua presença, a renunciarmos o nosso eu, a sabermos que o Senhor é aquele que conhece o melhor para as nossas vidas, que verdadeiramente possamos, Senhor, sermos barro nas Tuas mãos, e o Senhor é o oleiro, nos molda conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para que sejamos vasos, Senhor, verdadeiros na Tua casa, que sejamos vasos formados pelas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Leva-nos agora na Tua paz, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Digamos. Amém.